Dando continuidade à sequência de cadastros, vamos ver agora o perfil web. Tá? No perfil web é onde o usuário vai determinar quais telas de acesso dessa retaguarda web os usuários vão ter acesso. Tá? Então, pode ser gerente, pode ser diretor, pode ser um técnico, pode ser um analista, pode ser um atendente, certo? Então, você vai dizer qual é o nome do perfil. Então, vou botar aqui atendimento, por exemplo, tá? Se vai ver o banco de horas dele, tá? Ou dos usuários associados. E aí, quando nós formos para o cadastro de usuário, eu vou mostrar que quando você associa um usuário ao usuário que está sendo cadastrado, ele vai ter acesso àquelas informações daquele usuário dependendo da subordinação, tá? Mas aqui eu vou botar apenas o seu. Vai dizer quais são as empresas que ele está vinculado e se ele vai ver os manuais do sistema ou não, tá? Então vou colocar aqui que sim. E aí ele vai marcar as telas que o perfil vai ter acesso. Então todas as telas aqui estão listadas abaixo e você pode determinar se ele vai ter acesso ao cadastro, à consulta, à edição, ao detalhe, a ativar ou a inativar uma informação. Então, por exemplo, se for o perfil atendimento, eu só quero que ele visualize os pontos dele, certo? E que ele possa fazer as justificativas. Então, por exemplo, se eu só quiser que ele registre o ponto, eu venho aqui, meu ponto registrar e meu ponto visualizar. Pronto. Só vou dar acesso a duas telas ao sistema. Então, esse funcionário, tá? Então, não consegui cadastrar porque o sistema valida aqui, tá, gente? Já tem um perfil atendimento, então eu vou chamar de atendimento 2, tá? Vou marcar que ele vai ver apenas o seu banco de horas, marcar a empresa, ele vai visualizar os manuais do sistema, tá? E vou cadastrar aqui somente duas telas para ele registrar o ponto e visualizar os pontos que ele registrou, tá? Então, cadastrar, o perfil foi cadastrado, então esse perfil, atendimento 2, só terá acesso a duas telas do sistema, então ele vai poder registrar o ponto dele e vai poder visualizar os pontos dele que ele registrou, tá? Então, vou entrar aqui exatamente no perfil que nós cadastramos e vai estar aqui somente duas telas marcadas, tá? Diferentemente do perfil, por exemplo, diretoria, tá? Então, vou entrar aqui no perfil administrador, onde ele tem todas as funções e telas do sistema marcado, tá? Então, esse perfil web é que vai determinar quais telas do sistema o usuário vai ter acesso na retaguarda web, certo? E aí a gente vai cadastrar o perfil mobile. Então, só vai cadastrar o perfil mobile para as empresas que necessitam ou que querem disponibilizar para o usuário o registro do ponto através do aplicativo, tá? Então, se a empresa vai disponibilizar para o usuário o aplicativo para que ele registre o ponto, certo? Então ele vai dizer aqui o seguinte, ó, dentro do teu perfil atendimento 2, tá? Eu vou marcar o seguinte, ele pode registrar o ponto e visualizar o ponto, certo? E ele pode ver o espelho de ponto dele. Mas ele não analisa ponto dos subordinados e nem pode editar o perfil dele. Então, vou salvar aqui e eu criei um perfil mobile. Então, esse usuário que está vinculado a esse perfil mobile só vai visualizar a tela de registrar o ponto, visualizar o ponto e gerar o espelho de ponto dele, do seu próprio usuário, tá? Por fim, temos o cadastro do usuário, que aí é muito simples, tá, gente? Então, você vai colocar aqui um nome, vou colocar aqui Rafael Teste, vou dizer qual é o tipo de usuário, então vou colocar aqui técnico de TI 5, vou determinar para ele um perfil web, então vou dizer que ele é atendimento 2, vou colocar o e-mail,
Vou dizer se ele vai poder bater ponto em outra regional. Vou dizer que sim, tá? Vou colocar a matrícula de Rafael, então vou colocar aqui 0099, tá? Vou colocar o CPF dele, a data de nascimento, qual é o setor que Rafael está vinculado, o seu login, então vou botar aqui, ó, rafael.teste. Se ele pode bater o ponto com a matrícula, tá? Sim ou não, tá? Eu vou dizer que sim. Aqui, se ele vai utilizar o login no portal, tá? No aplicativo e na web, então eu vou colocar aqui uma senha padrão para ele, tá? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu posso colocar a senha igual a matrícula, tá? Então, vai depender da senha que você queira criar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a matrícula, tá? Vou confirmar a senha. Vou dizer os usuários que estão associados a ele, tá? Então, o que é que acontece? Ó? Aqui tem a informação que todo usuário associado, tá? Ele vai ter acesso aos pontos e informações de relatório de ponto e justificativa dos usuários que estão associados a ele. Então, por exemplo, eu vou dizer que o admin é o meu subordinado, ou seja, ele está associado a mim, certo? Vou cadastrar aqui em uma regional ou em duas regionais, tá? Vou dizer se esse usuário registra ponto ou não, porque o que é que acontece? Ele pode ser um gestor que não registra ponto, mas ele analisa a justificativa, ele extrai relatório, ele efetua fechamento de ponto, tá? Então vou dizer aqui que ele, apesar de ser gestor, registra o ponto. Vou determinar um perfil mobile para esse usuário. Vou colocar aqui sua data de admissão, então vou colocar aqui, ó, 13/5/2024, tá? Vou dizer em qual regional esse usuário vai registrar o ponto, tá? Qual é a função dele, tá? Então vou colocar aqui, ó, técnico de TI. E aí é importante esse campo função, porque junto com a função está atrelada a jornada do usuário. Então, técnico de TI tem aquela jornada que nós vinculamos a ele de 8 horas diárias. Entra às 7, sai às 11, retorna às 13 e sai definitivamente às 17. Tá? Se ele está autorizado ou não a bater ponto pelo app, tá? Que eu vou colocar aqui sim, mas se não quiser liberar o app, pode colocar não. Então, mesmo que ele baixe o app e tente efetuar o login, se esse campo tiver marcado como não, ele não consegue logar. Tá? Se ele pode bater o ponto apenas no horário, certo? Dentro da jornada pré-estabelecida, vou colocar aqui não. A senha para o relógio de parede, então vou colocar aqui a mesma da matrícula. Vou confirmar a senha, tá? Se esse usuário tem limite de justificativas, vou colocar aqui que a priori não, tá? Se ele pode bater o ponto pelo WhatsApp, certo? Então, já existe essa função também que você pode registrar o ponto pelo WhatsApp. E aí, aqui eu vou marcar, por exemplo, que não. Mas se eu marcar aqui sim, é simples porque ele já vai fazer o contato com o robô do WhatsApp, tá? Para fazer a vinculação. Mas eu vou marcar que não. Tá? Quem são os usuários de justificativa desse usuário? Ou seja, Rafael vai justificar um ponto. Quem é que vai analisar primeiro o ponto dele? Pode ser um usuário ou pode ser um setor. Então, por exemplo, Rafael é gestor. Se ele justifica uma falta, quem vai analisar essa justificativa dele? Eu posso dizer que para Rafael é o setor, por exemplo, e vai ser o departamento pessoal. E eu posso determinar que a regra pode ser e ou. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ou e um usuário e disser que é o usuário Luiz Otávio, qual vai ser a regra? Rafael justifica um ponto. Se o setor do departamento pessoal, qualquer usuário que esteja nesse setor, entrar na justificativa e aprovar ou reprovar, não precisa Otávio fazer nenhum tratamento nessa justificativa. Então, quem entrar primeiro, ou Otávio ou o departamento pessoal, vai poder fazer a tratativa da justificativa. Mas se eu colocar aqui e
significa que essa justificativa só vai ser abonada ou reprovada se os dois usuários, ou seja, o usuário do departamento pessoal e o Luiz Otávio, aprovarem ou rejeitarem essa justificativa, tá? Então aqui eu vou deixar ou, tá? Posso colocar aqui um código para o QR Code, ou seja, para gerar o QR Code desse usuário no sistema. Posso colocar um código de integração, que aí é o código do usuário no sistema de folha de pagamento. Então eu vou dizer que esse usuário aqui é o 987, tá? No sistema de folha de pagamento. Posso colocar o PIS do usuário, tá? Observações, e eu posso tirar uma foto aqui do usuário para ficar vinculado ao cadastro dele. Ele vai abrir a câmera aqui, tá? Do nosso notebook. Vou preparar aqui, tá? E vou tirar a foto. Eu também posso selecionar um arquivo de uma foto, tá? Não tem problema, mas aqui eu vou tirar a foto do próprio notebook e vou cadastrar o usuário, tá? Se você colocar qualquer senha que não confere, ele vai te levar para o campo e aí eu posso reconfirmar a minha senha. E aí, ó, ele vai sempre fazer a validação dos campos, porque faltava caractere no campo do PIS. E aí eu vou cadastrar o usuário. Então, ó, se já existir um usuário com esse QR Code, ele vai também dizer que não é possível, tá? E vai pedir para você cadastrar um usuário com a nova senha. Certo? Então, qualquer informação que esteja duplicada ou que esteja faltando, o sistema vai te levar, tá? Para que você refaça essa informação. Quando eu cadastro o usuário, eu posso vir aqui para consulta, tá? E consultar todos os usuários que estão cadastrados. Então, vou entrar aqui no usuário que está cadastrado, tá? Quem são os usuários associados a ele, se permite bater ponto em outra regional, o telefone celular, tá? O e-mail, que não é obrigatório, mas é importante, porque você pode receber, tá? Os registros do ponto por e-mail, certo? E aí, a geração do QR Code, que é importante o seguinte, você pode determinar a empresa, o usuário, ou se eu não escolher nenhum usuário, ele vai trabalhar com todos os usuários, tá? A regra é essa. E aí eu posso gerar os QR Codes dos funcionários, tá? Para confecção de crachás também. Então, ele vai gerar o QR Code, tá? Você vai poder colocar o QR Code no crachá, então o funcionário, quando vier registrar o ponto, ele só aproxima, por exemplo, o crachá, vai fazer a leitura do QR Code, tá? E vai registrar o ponto daquele funcionário, tá? E é importante também essa impressão do QR Code, porque você vai poder validar se os códigos deles condizem com a matrícula que está no cadastro.